A vitória colorada aqui em Caracas trouxe um componente de alívio para o grupo de jogadores. O técnico Mano Menezes destacou a necessidade de se consertar os erros que o Inter ainda possui dentro de campo, mas a facilidade que existe para consertar esses erros quando a equipe está vencendo. Mano também falou sobre a parte física, que pesou na segunda etapa, mas de acordo com o treinador, não foi o único motivo para a queda de rendimento do Internacional nos últimos 45 minutos. Além disso, falou sobre a chance de classificação colorada na Libertadores da América e fez um paralelo com os demais times da competição continental, valorizando o fato do Inter possuir a quinta melhor campanha de todo o campeonato. Na zona mista, Johnny falou sobre o aspecto físico e sobre a necessidade que Mano vem tendo de trocar os volantes em todas as partidas. Alemão contou um detalhe que, na visão dele, foi preponderante para que o time do Inter perdesse força na segunda etapa e o Metropolitanos crescesse, atacando bastante e podendo até empatar o jogo. E Alan Patrick falou sobre o ambiente no momento do vestiário e, claro, sobre a importância dos 3 pontos conquistados hoje aqui na Venezuela. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 25 de maio de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. E, obviamente, o mais importante foi a vitória do Internacional aqui em Caracas contra a equipe do Metropolitanos da Venezuela. Um jogo onde o Inter pareceu que iria atropelar, mas depois encontrou muitas dificuldades, em especial no segundo tempo. O time do Metropolitanos cresceu, o Inter recuou, o Metropolitanos chegou a fazer o 2-1 e quase empatou. Não empatou por um detalhe, ou por alguns detalhes, porque foram algumas as oportunidades que o Metropolitanos teve de empatar o jogo. Eu fiz o relato dessa partida aqui nesse vídeo, descendo da arquibancada, onde eu transmiti o jogo, até a sala de imprensa, onde depois acabei conversando com o técnico Mano Menezes. É só clicar aqui para assistir e saber o relato. Quem jogou mal, quem jogou bem, quais foram as soluções, quais foram os problemas que o Inter teve ao longo do jogo, é só clicar aqui para assistir, tá? Mas eu já quero ir para o vestiário do Internacional após o jogo e para a repercussão em relação à vitória conquistada pelo Internacional, e é uma vitória muito importante. Há 6 jogos o Inter não vencia e, mais do que isso, eram 5 derrotas consecutivas. A vitória ela dá uma tranquilizada no ambiente, tá? E o primeiro ponto destacado pelo Mano Menezes é exatamente esse, que o Inter venceu e era necessário vencer com ou sem sofrimento. É verdade que eu acho que isso não é um aspecto de escolha. O Inter tem vencido com sofrimento, e que bom que venceu nessa quinta-feira com sofrimento, porque antes sofria e perdia, e o Mano falou sobre isso. Em alguns jogos, o Inter sofria, era atacado e perdia. Hoje, é verdade, não fez uma partida brilhante, não dominou durante os 90 minutos o Metropolitanos, mas venceu. E isso é o primeiro ponto que o Inter precisava fazer. Mano destacou que sabe que o time tem problemas, sabe que a equipe vem apresentando algumas falhas que são recorrentes, mas, segundo o Mano, é mais fácil consertar estes erros enquanto vence do que consertar esses erros enquanto perde. Portanto, a vitória é um importante primeiro passo para que a partir daí o Inter possa olhar o jogo, olhar o que deu certo, o que deu errado e corrigir esses pontos. O Mano falou sobre alguns erros que o Inter cometeu na segunda etapa, em especial porque o primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo foi muito ruim. E a grande pergunta era, por que o Inter caiu tanto de rendimento? E o Mano poderia até ter caído no aspecto físico, porque o Inter vem tendo problemas físicos, e a gente sabe disso, é admitido, tanto que o preparador físico trocou. Mas o Mano foi além disso. Ele disse que não foi só a questão física que prejudicou o Internacional na segunda etapa. Segundo o Mano, faltou o Inter colocar um pouco o pé na bola, encontrar os espaços, ter calma. O Inter recuou demais no segundo tempo. E a partir também de uma postura mais ofensiva da equipe da casa, do Metropolitanos, que precisava do resultado para seguir sonhando de alguma maneira com uma vaga para a Sul-Americana. Então eles foram para cima também do Internacional, e o Mano destacou isso, que faltou essa tranquilidade, não foi só o aspecto físico, faltou um pouco de tranquilidade na visão do Mano Menezes para que o Inter tivesse um melhor segundo tempo e pudesse controlar um pouco melhor a partida. E aí o Mano disse, aconteceu aquilo que todos nós não queríamos que acontecesse, que era um gol do Metropolitanos nos primeiros 15 minutos do segundo tempo. E isso
descontrolou de vez a partida, a gente pode dizer assim, do ponto de vista do Internacional, porque fez o Metropolitanos ir para cima, a um gol, o Metropolitanos estava do empate e o Inter recuou a partir disso, porque já estava em um momento de risco da partida e gerou todo o pânico, todo o caos que foi o segundo tempo do jogo. Tá? Depois eu questionei ao Mano Menezes sobre o grupo do Inter na Libertadores e se há um otimismo para a classificação depois dessa vitória. E se com o que o Inter está jogando, o Inter passa para a próxima fase. E o Mano fez uma leitura da competição como um todo, tá? E valorizou, por exemplo, o fato do Inter ser a quinta melhor campanha da Libertadores da América neste momento. E de fato é. Ele até se atrapalhou um pouco no dado, falou sexta ou sétima, mas na verdade é a quinta, é melhor ainda. O Inter tem a quinta melhor campanha da Libertadores. E ele disse que Libertadores é difícil, os jogos fora são muito complicados. O Boca teve um resultado negativo para o Deportivo Pereira. E ele estava vendo uma TV argentina que dizia que não dava para tirar aquilo como uma terra arrasada, porque Libertadores esse tipo de coisa acontece. Então o Mano tratou de tranquilizar e disse que a campanha do Inter na Libertadores é boa. São 8 pontos em 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates, está invicto, líder do grupo, quinta melhor campanha, está boa. E agora é consolidar a classificação para tirar esse, não medo, mas essa preocupação de risco que existe do fiasco. Tá? Não nessas palavras o Mano usou, mas mais ou menos nesse tom. Que um time bicampeão da Libertadores como o Inter, ao passar na primeira fase, já tira um peso das costas. E aí vai para outro campeonato. Então o objetivo é classificar e para isso o Inter precisa de uma vitória. Joga contra o Nacional em Montevidéu, joga contra o Medellín no Beira-Rio. Precisa de uma vitória em um desses 2 jogos para garantir a vaga na próxima fase da Libertadores. Tá? Depois da fala do Mano, na zona mista, alguns jogadores passaram. Tá? E eu vou relatar aqui alguns trechos das entrevistas dos jogadores. O Johnny, por exemplo. O Johnny admitiu que o Inter não está no seu melhor nível, mas que a vitória é importante para a confiança e todos os jogadores foram mais ou menos nesse tom. O Johnny também, e eu perguntei para ele, sobre exatamente essa fala do Mano de ter que trocar os 2 volantes a todo jogo em função do desgaste físico e como isso atrapalha. O Mano voltou a falar sobre isso nessa entrevista coletiva. E o Johnny disse que não é um problema, porque existem muitos jogadores no grupo, existem muitos volantes no grupo, todos os volantes estão à disposição, então ele pode fazer essa rotatividade. Hoje, por exemplo, entrou Depena, entrou Baralhas, entrou Matheus Dias no decorrer da partida. O Johnny entende que se tem muitos volantes exatamente para isso. E acha que não é um problema o fato dos jogadores estarem desgastados e saindo na segunda etapa. Alexandre Alemão conversou também com a imprensa, tá? E o Alemão disse que precisava ganhar, que a vitória era o principal objetivo, independente de como o Inter ia conseguir essa vitória, que o jogo foi difícil e que a equipe sofreu um pouco na segunda parte. E aí depois, para explicar o porquê o Inter sofreu, o Alemão disse que o time recuou um pouco com a vantagem por 2-0 e aí o Metropolitanos acabou achando um gol. E ao achar o gol, ao Metropolitanos achar o gol, o jogo ficou perigoso, complicou. E aí os jogadores deram um passinho para trás. E esse passinho para trás chamou um pouco o Metropolitanos para ter a posse de bola no campo do Internacional. Essa foi a análise do Alemão dentro de campo que eu achei muito interessante para explicar o que deu de errado para a estratégia do Inter no segundo tempo, onde o Inter de fato foi dominado pelo Metropolitanos e poderia ter levado o gol de empate em várias situações. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Com o cupom ADUPLA, tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Eu já vou passar algumas odds de Campeonato Brasileiro do fim de semana. Por exemplo, Atlético Paranaense e Grêmio. Odd do Furacão 2.14, empate 3.25, vitória do Grêmio 3.6. Flamengo e Cruzeiro. Odd do Flamengo 1.62, empate está pagando 4 e o Cruzeiro 5.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, 20% de bônus no teu primeiro depósito, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!